Eu sou Helena Santos e, portanto, estou hoje aqui convosco para falar um pouco sobre o tema da avaliação de desempenho, que é sempre um tema polémico no contexto das organizações, não é? Portanto, não só sendo um tema polémico, mas também porque não é um tema fácil, pacífico, não é fácil para quem é avaliado, não é fácil para quem tem que avaliar. E muitos questionam, inclusive, acerca do benefício de estarmos e desenvolvermos este tipo de processos. De facto, a sessão hoje vai ser uma sessão de 1 hora e, portanto, iremos discutir aqui um pouco o tema associando a avaliação de desempenho ao contexto de teletrabalho, de trabalho à distância, que de alguma forma veio entrar nas nossas vidas nos últimos tempos, não é? E provavelmente veio para ficar, independentemente de se manter esta situação de calamidade. O objetivo será, de facto, ao longo de hoje, falarmos um bocadinho do trabalho à distância. O trabalho à distância não é propriamente uma novidade na forma de organização do nosso trabalho, mas, de facto, este ano foi sem dúvida um ano em que tudo isto começou e trouxe aqui muitos desafios e trará certamente muitos desafios. Vamos falar brevemente sobre isso. Vamos também avaliar o desempenho, assim como alguns dos aspectos, e aqui sim será um pouco o nosso foco, alguns dos aspectos que devemos ter em conta quando estamos a promover a avaliação de desempenho num contexto de trabalho à distância. Que, enfim, pode ser distinto daquilo que é o contexto de trabalho em que estamos mais próximos uns dos outros. Também abordar aqui algumas dicas para os líderes, não é? Que acabam por ter que assumir aqui sempre a responsabilidade de coordenar este processo e claramente serão eles uma peça-chave, qualquer que seja o modelo de avaliação de desempenho que a organização recorra. E, finalmente, abordaremos a questão do feedback. O feedback é aqui uma ferramenta fundamental e será a ferramenta-chave para tudo aquilo para os objetivos da avaliação de desempenho. Peço desculpa, mas eu ainda estou aqui a aquecer, são 10 da manhã, não é? Depois teremos aqui um breve período de perguntas e respostas que serão colocadas via chat, não é? Como provavelmente já estarão aqui habituados. Muito bem, primeira questão, quais são os desafios do trabalho à distância? Normalmente nós, quando falamos em trabalho à distância, pensamos, neste caso, em teletrabalho, não é? Estarmos, como aliás hoje, não é? Eu estou na minha casa, provavelmente muitos de vós também estarão nos vossos locais de estadia doméstica, digamos assim, a desenvolver o trabalho. Contudo, ainda que este formato de trabalho seja novo para muitas pessoas, também existem outras formas de trabalho à distância, por exemplo, muitos comerciais que trabalham na rua e, portanto, não estão presentes de forma tão regular, por exemplo, nos escritórios ou na sede da empresa. Não obstante, e como somos cada vez mais pessoas a estarmos em trabalho à distância, em trabalho remoto, efetivamente isto veio e vem trazer aqui algumas dificuldades ou alguns desafios em relação aos quais, de facto, nós temos que ir encontrando estratégias para os ultrapassar. Bem, para os colaboradores das empresas, porque traz desafios quer para as pessoas, de um modo geral, também traz desafios para alguns líderes e, naturalmente, traz desafios também para as empresas e para a gestão de recursos humanos. Mas, falando agora um pouco sobre aquilo que são os desafios dos colaboradores, o primeiro deles é a questão de manter o foco. Este aspecto de nós estarmos a trabalhar eventualmente em casa, para muitas pessoas, se calhar nem sequer tinham um local alocado à componente de trabalho em casa. Por vezes eu tenho reuniões com pessoas que estão nas suas cozinhas, por exemplo, ou nas suas salas, num contexto
ao qual não estávamos habituados a associar ao trabalho, e, portanto, de repente, aquilo é também um local de lazer, mas é também um local de trabalho. Eu estou em casa também tenho outras coisas para fazer, tenho animais, por exemplo, tenho crianças que podem estar ao pé de mim, portanto, tudo isto perturba e pode ser um desafio no sentido em que eu poderei ter que conseguir estar concentrado no meu trabalho num sítio onde habitualmente, ou num local onde habitualmente isso não acontece. Depois, apesar das vantagens que são comumente identificadas como as vantagens para desenvolvermos, estarmos em teletrabalho, que é evitarmos as deslocações, perdermos menos tempo nas idas e vindas para o local de trabalho, e podermos também fazer muitas das vezes alguma adaptação nos nossos horários, acontece que não é, no entanto, fácil para todas as pessoas saber exatamente onde é que eu começo, onde é que eu acabo, quais são as tarefas que eu tenho que executar e, portanto, para alguns de nós, o sentimento de estar à deriva, o sentimento de será que eu estou a fazer o meu trabalho adequadamente? Não sei se os meus colegas não estão a fazer as mesmas coisas que eu, portanto, isto é outra questão, é outro desafio que se coloca. Claro que o conceito de teletrabalho, quando, enfim, começou a ser utilizado, e já é utilizado há bastantes anos em várias organizações, pressupunha novamente um modelo misto, ou seja, as pessoas estariam alguns dias em casa, em teletrabalho, e outros dias estariam na empresa. Contudo, aquilo que nós temos verificado agora é que passamos a estar períodos mais longos em casa, a trabalhar, e isso também, claramente, se traduz num sentimento de isolamento. Eu não estou com os meus colegas, eu não os vejo. Claro que podemos falar pelas vias digitais que temos à nossa disposição, mas a verdade é que há um conjunto de dinâmicas que se perdem pelo facto de eu estar em teletrabalho. Muitas das vezes deixamos de nos cruzar com aqueles colegas com quem não lidamos e não interagimos todos os dias, mas que às vezes nos encontrávamos no local de café, à hora de almoço e que com frequência trocávamos, enfim, algumas impressões sobre os projetos que estavam em curso. Por outro lado também o facto de eu não ver as pessoas, não ter a possibilidade de sorrir para elas, de lhes dar um olá, portanto acaba por também poder afetar um pouco o meu desempenho, dado que o contexto de teletrabalho pode ser prolongado. E claro que aqui também os desafios da gestão do tempo se colocam, como aliás se colocam em qualquer contexto da nossa vida pessoal e profissional, mas estando em casa, não tendo muitas das vezes pessoas e tendo outros afazeres, não é? Poderei também dispersar com maior facilidade no contexto do meu dia-a-dia. Outros desafios também se colocam para os líderes, não é? Para as pessoas que estão a coordenar estas equipas, porque também trabalham e têm a necessidade de manter as suas equipas motivadas, têm a necessidade de coordenar as pessoas para que possam efetivamente dar o seu melhor, desenvolver os seus talentos num contexto também ele agora diferente e talvez não muito preparado. E, portanto, os desafios para os líderes colocam-se ao nível de como é que eu vou assegurar os resultados, não é? Porque a organização solicita-nos resultados num contexto em que estamos a trabalhar à distância, em que eu não estou tão próximo das pessoas. Como é que eu também vou garantir os meios e os recursos, porque tudo mudou, não é? De repente as pessoas têm que fazer uso, os meus colaboradores têm que fazer uso dos seus recursos, dos recursos que têm em casa para conseguirem fazer o seu trabalho. Para além disso, existem recursos para além dos técnicos e de materiais que são também necessários. Como é que eu vou manter o controle das atividades dos meus colaboradores? Sim, porque eles agora já não estão aqui ao pé de mim, eu já não estou de olho neles, não é? Provavelmente sinto que não estou tão acessível para o caso de precisarem falar comigo ou de rapidamente resolver alguma questão imprevista. E por outro lado, como é que eu também vou avaliar diariamente o seu trabalho? Se eles estão longe, se muitas das vezes eu não sei sequer se eles estão a trabalhar ou não, não é? Posso fazer uma chamada, posso fazer uma reunião, mas essa é muitas vezes uma questão que se coloca, que é a questão da avaliação e até do controle
que é feito do trabalho da equipa. E como é que eu também vou conseguir acompanhar, do ponto de vista até motivacional, os meus colaboradores? Quando eles estão aqui perto de mim, eu consigo mais facilmente perceber na expressão não verbal, na forma como eles conversam, na dinâmica que se estabelece nos próprios locais de trabalho. Portanto, isso são tudo indicadores muito importantes relativamente aos quais eu eventualmente posso ficar, na qualidade de líder, ficar um pouco mais inseguro. E não tenho, de facto, estas facilidade de acesso a este tipo de informação, digamos assim. A realidade é que, enfim, isto são desafios que se colocam e são desafios que naturalmente nós vamos ultrapassando e temos estado também a aprender a desenvolver novas metodologias de teletrabalho. Agora, o que acontece é que, e a questão que se poderá colocar e que nós aqui hoje iremos debater é um pouco esta, não é? Vale a pena primeiro continuar a fazer avaliação de desempenho, ainda que em contexto de teletrabalho, e de que forma é que o vamos fazer? Simplificando, na realidade existem vários tipos de modelos de avaliação de desempenho que as empresas já têm implementados, digamos, no seu registro habitual de colaboração. O modelo mais comum, ou que ainda é muito frequente, é o modelo dos 90 graus, em que cada gestor avalia os seus colaboradores diretos. Esta avaliação do desempenho do colaborador é uma avaliação, por regra, feita com base, enfim, num formulário. Muitos de vós, provavelmente, nas vossas empresas terão formulários idênticos que identificam ou um conjunto de objetivos que o colaborador deverá alcançar durante o período, normalmente um período anual, e também a avaliação relativamente a um conjunto de competências ou de comportamentos que se consideram relevantes para a função que o colaborador desempenha. A avaliação é feita pelo gestor, o gestor comunica ao seu colaborador qual é a sua opinião e tendo por base aquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo do ano, portanto, depois essa avaliação tem um caráter vinculativo. Outro modelo que é talvez muito mais frequente também, que é o modelo dos 180 graus, em que aqui o colaborador procede à sua autoavaliação, tendo em conta exatamente os mesmos critérios que são utilizados pela sua chefia ou pelo gestor para avaliar o seu próprio desempenho. Cada um deles faz isto individualmente e separadamente e depois reúnem para discutir e acordar, digamos, a avaliação que ambos fizeram sobre o colaborador. Depois temos ainda um outro modelo, o modelo 360 graus, que é, enfim, um modelo talvez não tão utilizado pela complexidade, mas que certamente um modelo de avaliação de desempenho muito rico, na medida em que a avaliação de um colaborador naturalmente começa pela sua autoavaliação, mas acaba também por incorporar no processo a percepção e a avaliação quer dos gestores, quer de outros colaboradores que trabalhem consigo, por exemplo, das suas equipas, dos seus pares, incluindo clientes internos e externos com quem interagem no seu dia-a-dia. Portanto, a avaliação de desempenho acaba aqui por introduzir inputs de pessoas que interagem com o colaborador, mas em papéis e em relações bastante distintas. Independentemente do modelo que nós venhamos aqui a adotar no contexto de trabalho à distância, eu gostaria de vos colocar, para já, colocar à vossa consideração um pequeno questionário, já de forma a responder aqui uma questão. E a questão é esta: na vossa opinião, e tendo em conta a vossa experiência, faz sentido manter o processo de avaliação de desempenho em contexto de teletrabalho? E para isso eu penso disponibilizar, eu penso que já partilhei, ou que já terão aqui acesso a um link, e através desse link é-vos solicitado que introduzam um código. Portanto, ele direciona-nos para um site, o site www.menti.com, e vocês para entrar terão que utilizar este código que estão a ver, o 5445551. Encontrarão nesta pergunta, e com 3 possibilidades de resposta,
que eu gostaria, às quais eu gostaria que vocês respondessem rapidamente, se for possível. Sim? Querem que eu partilhe novamente, é isso? Já conseguem ver? Ora, ok, obrigada. Portanto, deduzo que neste momento já consigam aceder ao link que eu partilhei convosco. E aquilo que terão que fazer é responder à questão, indicando se sim, se acham que faz sentido continuar a manter o processo de avaliação de desempenho em contexto de teletrabalho. Outra opção de resposta é não, acho que não faz sentido. Outra opção de resposta é não tenho, tenho algumas dúvidas. Relativamente, vocês não estão a conseguir votar. Então vamos fazer isto de uma outra forma, muito rápida. Pronto. Há aqui uma questão técnica que eu de facto, o site está-me a bloquear o acesso, que vocês tenham acesso. De forma que vocês tenham acesso ao site, vamos fazer isto de outra forma. A questão é, faz sentido o processo de avaliação de desempenho em contexto de teletrabalho? Escrevam só, por favor, no chat. Sim, não ou tenho dúvidas. Ok? Pode ser aqui a alternativa. Ok, muito bem. Então, fantástico. Todos estão aqui rapidamente a escrever e verifico efetivamente que há aqui uma grande concordância, ou seja, a grande maioria de vós diz que sim. Nomeadamente, vale a pena continuar a fazer avaliação de avaliação de desempenho em contexto de teletrabalho. Eu também partilho dessa opinião, confesso, admitindo que eventualmente possa trazer aqui algumas outras dificuldades acrescidas, mas eu julgo que sim, que vale a pena continuarmos a fazer avaliação de desempenho em contexto de teletrabalho, porque independentemente do formato, digamos, do modelo de trabalho que nós estamos a desenvolver, em casa ou no escritório, a verdade é que continuamos a colocar o nosso esforço, continuamos empenhados e focados nos objetivos que muitas das vezes as organizações nos atribuem, portanto, é cumprir a nossa missão, qualquer que ela seja. É verdade que noutros moldes, independentemente das circunstâncias e na qualidade profissionais, continuamos a querer crescer, a querer desenvolver competências, até porque para muitos de nós até este ano tem sido um ano de grandes desenvolvimentos do ponto de vista de competências, nomeadamente na área digital, mas também noutras dinâmicas, porque tivemos que aprender a comunicar uns com os outros e a trabalhar uns com os outros de uma forma diferente. E hoje em dia já começamos a ter vários indicadores e vários estudos que referem que, de facto, estar em teletrabalho não implica, por exemplo, perdas de produtividade. Em muitos casos aconteceu exatamente o contrário, porque se calhar deixámos de ter ou de estar sujeitos a alguns elementos distratores que por vezes ocorrem também nos nossos locais de trabalho. E de facto, a questão vale a pena, e claro que temos que continuar a gerir o desempenho, mais do que avaliar o desempenho, é necessário gerir o desempenho. A avaliação de desempenho permite-nos medir em que medida é que um determinado colaborador está a cumprir ou está a conseguir executar ou pôr em prática as competências requeridas para cumprir uma determinada função, tendo por referência aquilo que é exigido, que está definido para a sua função, mas mais do que isso, a avaliação de desempenho deve proporcionar informação que nos permita gerir o desempenho, garantir que, efetivamente, ao longo de todo o ano, dos vários períodos, dos vários momentos de trabalho, as pessoas têm recursos e meios para continuar a desenvolver o seu potencial. E se isto é verdade, talvez seja ainda mais verdade quando nós estamos num contexto de trabalho à distância.
E neste sentido, os modelos de avaliação de desempenho tradicionais, por exemplo, sejam os de 90 graus, de 180 graus ou 360 graus, como nós vimos há pouco, pressupõem sempre que a avaliação de desempenho é realizada considerando um período de tempo relativamente vasto. Por regra, a avaliação de desempenho é feita anualmente. Ainda que alguns modelos, digamos, modelos formais de avaliação de desempenho tenham já introduzido aqui a possibilidade de introduzir a possibilidade de haver momentos de feedback ou de avaliação intercalar, nomeadamente a meio do ano. No entanto, este contexto de trabalho, a teletrabalho, é também um contexto muito mais dinâmico, em que não só eventualmente temos a necessidade de desenvolver competências mais rapidamente, como também temos que responder com o maior sentido de urgência àquilo que são as nossas exigências e face às exigências das nossas funções. Então, a primeira questão é quem é que deve estar sujeito à avaliação de desempenho e que o princípio mantém-se. Todas as pessoas, estejam elas ou não, sujeitas a contextos de trabalho remoto, teletrabalho ou até de trabalho à distância, no sentido em que são eventualmente colaboradores que não estão presentes nos escritórios todos os dias. E, portanto, esta regra deverá com certeza manter-se independentemente do modelo de avaliação de desempenho que nós estaremos aqui a utilizar. Agora a questão é o que é que de facto deve ser introduzido na avaliação de desempenho num contexto de teletrabalho, num contexto de trabalho à distância. Primeiro de tudo, o que é que nós vamos avaliar? Eventualmente poderíamos ter que repensar ou ponderar quais são os indicadores que fazem sentido num contexto de teletrabalho. E à medida que o teletrabalho está a ser introduzido nas nossas rotinas, será que os indicadores que inicialmente estavam previstos no nosso modelo de avaliação de desempenho, suportado numa lógica presencial, diária no local de trabalho, continuam a fazer sentido? Os objetivos que nós tínhamos para o nosso desempenho mantiveram-se ou foram alterados ou foram reajustados? E, portanto, este é um primeiro grande desafio e talvez um dos aspectos diferenciadores face àquilo que são os modelos tradicionais de avaliação de desempenho ou o modelo mais tradicional da avaliação anual. É que faz sentido fazer uma revisão daquilo que são os objetivos que nós temos para alcançar, mas os objetivos devem ser definidos numa lógica de curto prazo. E, portanto, num contexto muito mais dinâmico e muito em qual os outputs do nosso trabalho são muito mais imediatos e nós também precisamos de ter mais inputs dos nossos colegas, das nossas chefias, fará sentido que a avaliação de desempenho se faça a partir da definição de objetivos de curto prazo. E os objetivos de curto prazo deverão de facto ser objetivos, sei lá, que tenham um período de avaliação, por exemplo, de trimestral ou até bimensal, ao invés desta lógica anual que tem vindo a estar subjacente à avaliação de desempenho. E porquê? Porque efetivamente, se eu souber o que é esperado em termos do meu desempenho e do meu trabalho nos próximos 2, 3 meses, eu não perco de vista o que é pretendido e consigo mais facilmente manter o meu foco, manter os meus níveis de energia e de motivação e ao mesmo tempo focalizar naquilo que eu efetivamente tenho que executar, pedir a ajuda que eu necessito aos meus colegas. E ao fim de 2, 3 meses eu consigo também avaliar e verificar se os indicadores associados ao alcance de objetivos efetivamente aconteceram. E, portanto, isto permite-me o quê? Se eu conseguir atingir os objetivos, naturalmente que eu vou ficar satisfeito e permite-me também fazer uma avaliação eu próprio, não é, do meu desempenho ao longo desse tempo, percebendo o que é que eu fiz bem, o que é que eu eventualmente poderei ter que melhorar ou ter que desenvolver.
Naturalmente que nesta perspectiva sobre o que é que nós vamos avaliar ou deve ser avaliado ou introduzido na avaliação de desempenho à distância, que deverão com certeza ter sido em consideração todas as competências que são relevantes para a função, por exemplo, trabalho em equipa, ou relacionamento interpessoal, a avaliação do nível de compromisso com a empresa é outro aspecto que também pode ser interessante, já que este pode ser um dos itens que, por vezes, as pessoas que estão nas áreas da gestão de recursos humanos referem como sendo talvez aquela que é mais difícil de avaliar. As pessoas estão mais distantes da empresa, estão mais distantes dos colegas, e isso também poderá conduzir a que haja um sentimento de identificação com a empresa menor do que aquilo que é habitual. Para além de pensarmos quem é que vai ser avaliado e o que é que vamos avaliar, também naturalmente temos que pensar no quando. Com que frequência é que deverão ocorrer estas avaliações? Eu já vos referi. Faz sentido que os objetivos sejam definidos a 3 meses, faz sentido também que a avaliação de desempenho decorra numa lógica muito mais contínua. Não quer isto dizer que a avaliação de desempenho tenha que estar a acontecer todas as semanas ou até todos os meses, mas faz sim sentido que a avaliação de desempenho decorra em ciclos de tempo mais curtos. Por referência, um ciclo trimensal será de facto um período de tempo ajustado e que fará sentido e poderá corresponder aqui a uma boa prática, digamos, do ponto de vista daquilo que é a avaliação de desempenho à distância. Mas para além do quem, do como e do quando, também há outra questão, numa perspectiva de avaliação de desempenho à distância, que faz sentido repensar. E, então, se a perspectiva é nós definirmos objetivos de curto prazo para os nossos colaboradores, avaliar o desempenho nesta lógica de um ciclo de tempo mais curto. Então, alguns cuidados, quais são alguns também dos cuidados que nós devemos ter, e nomeadamente no contexto em que estamos, que é um contexto de grande instabilidade, em que neste momento é-nos muito difícil também prever o que é que vai acontecer a curto e a médio prazo e até mesmo a curto prazo. Estamos agora quase no final do mês de novembro e não sabemos muito bem, por exemplo, como é que vai ser o Natal, e é um exemplo de como está a ser difícil fazer esta gestão. E porquê é que eu vos falo nisto? Porque ao desenvolvermos o processo de avaliação de desempenho num contexto à distância, poderá acontecer e vocês sabem que a avaliação de desempenho é sempre uma questão muito delicada, não é? Porque eu pessoalmente sei o esforço e o empenho que eu coloquei no meu trabalho durante todo este ano. Enfim, não sei se a minha chefia tem a mesma perspectiva que eu relativamente a esse esforço, não sei se a organização também tem essa perspectiva e, de um modo geral, e alguns estudos indicam que 80% das pessoas acham que efetivamente teve um bom desempenho. Contudo, a situação é instável, nós sabemos que o mercado está a sofrer aqui algumas alterações. E é legítimo até que eu possa colocar a questão, mas será que a avaliação de desempenho também não vai contribuir aqui para que que a empresa tome decisões relativamente a medidas mais drásticas, como por exemplo medidas de despedimento? Naturalmente que as empresas que fazem avaliação de desempenho não estão com esta perspectiva, não é de toda esta preocupação. Contudo, esta questão de pensarmos no porquê e começar no porquê que nós estamos a fazer a avaliação de desempenho, porquê é que vamos passar a introduzir uma avaliação de desempenho mais frequente, deve ser clarificada. E a razão pela qual ela deve acontecer é precisamente criar melhores condições e proporcionar meios de desenvolvimento do potencial de cada um dos elementos da empresa e da equipa. Ao mesmo tempo que uma avaliação de desempenho feita com maior frequência, focada em objetivos de curto prazo, permite e dá oportunidade às pessoas muito mais rapidamente corrigirem a sua performance, permitirá também, com este processo,
promover uma maior identificação e fortalecer a cultura da própria organização. Porque, efetivamente, as empresas que, apesar de todas estas dificuldades, mantêm a preocupação em promover o talento e o desenvolvimento dos seus colaboradores, criando até aqui uma relação, se quisermos, de maior proximidade, naturalmente são empresas onde as pessoas vão querer continuar a trabalhar, não é? Mesmo em períodos em que mais positivos do ponto de vista do mercado. E, acima de tudo, a avaliação de desempenho, seja ela feita à distância, seja ela feita nos moldes tradicionais e num contexto presencial, apesar de ser uma ferramenta que permite à organização, que permite aos gestores de recursos humanos compreender qual é o nível de performance dos seus colaboradores e quais são algumas das necessidades que eles têm em termos de desenvolvimento, a avaliação de desempenho, qualquer que seja o modelo, é uma ferramenta de desenvolvimento e deve ser encarada como uma ferramenta de desenvolvimento, nomeadamente por parte das chefias. A avaliação de desempenho não é preencher impressos, formulários, muitas das vezes que têm, enfim, que é solicitada uma apreciação quantitativa acerca do colaborador, mas deve essencialmente permitir identificar as áreas de desenvolvimento e, a partir delas, identificar qual vai ser o plano através do qual nós vamos, em colaboração, as FIAs, em colaboração com os seus colaboradores, desenvolver esse mesmo potencial. Por outro lado também, chamando aqui a atenção, a avaliação de desempenho à distância, porque deverá ser feita de facto com mais frequência e numa troca de perspectivas e de opiniões mais ágil, se quisermos, é também ela, ou deverá ser também um importante contributo para criar um sentido e um propósito. Qualquer que seja a função que cada um de nós desempenhe, mesmo estando em teletrabalho, mesmo estando até eventualmente um pouco mais isolados fisicamente dos nossos colegas da empresa, a nossa função tem que continuar a fazer sentido. Eu tenho que perceber qual é a missão, porque é que a minha função é importante. A avaliação de desempenho poderá ser uma forma de reforçar isto e de refletir sobre isto. Quando me são atribuídas, se a minha chefia me atribuir um conjunto de tarefas são tarefas, sabem, desligadas umas das outras, que eu não sei muito bem em que medida é que esta tarefa contribui para o objetivo da equipa, para o objetivo da empresa, eu tenderei a ficar, por exemplo, mais desmotivada, a desligar-me da empresa, a sentir-me mais frustrada e isso naturalmente vai penalizar o meu desempenho. E, portanto, em momentos em que nós falamos sobre o nosso desempenho, que as pessoas partilham com as suas chefias, com os seus colegas esse mesmo desempenho, tornar-se-á mais fácil relembrar qual é a razão de ser do meu trabalho e porque que aquilo que eu faço é importante, não só para os meus colegas e para a minha equipa, mas também é importante para a minha organização e se calhar também é muito importante para os clientes da minha organização. E este é um aspecto fundamental e cada vez mais do que às vezes as oportunidades de carreira, que naturalmente também são importantes, as pessoas gostam de trabalhar por sentir que o seu trabalho tem sentido e tem um propósito. Ok? E portanto esta é uma reflexão que num contexto de avaliação de desempenho valerá a pena ser feito em qualquer momento, mas naturalmente num contexto de teletrabalho torna-se ainda mais importante se calhar fazermos um pouco esta reflexão com os nossos colaboradores. Para além disso, outros aspectos a ter em conta na avaliação de desempenho à distância. A clarificação das expectativas, que era um pouco aquilo que eu vos dizia há pouco. Será que agora, num contexto de teletrabalho, os meus objetivos se mantêm? O meu trabalho vai ser feito de uma forma diferente? Então,
é tudo igual ao que nós tínhamos antes, só que agora estamos em casa frente ao nosso computador e ao nosso telemóvel, ou houve alterações? E em muitos casos os objetivos e aquilo que é esperado de cada colaborador de facto pode ter alterado. Então um ponto fundamental, para além de nós refletirmos sobre começar pelo porquê, porque é que vamos aqui promover momentos de avaliação de desempenho mais frequentes, é clarificar junto do nosso colaborador ou junto dos colaboradores quais as expectativas, conversar sobre ele, o que é pretendido. O contexto agora é este, o nosso modelo de trabalho é este. No futuro, quando tudo isto estiver passado, provavelmente muitas funções e muitas pessoas continuarão a ter acesso a esta forma de trabalho e então quais são as expectativas? O que é que nós pretendemos que tu sejas capaz de fazer? E a partir daí especificar quais são os objetivos, quais são os resultados esperados num contexto não de um ano, mas de 2, 3 meses, digamos, nos próximos tempos. E naturalmente que a SFIA ao propor os objetivos e os resultados, identificar quais são os resultados esperados junto do seu colaborador individual ou equipa, e isto é válido também no contexto da equipa, naturalmente que deverá tentar obter a concordância ou negociar, digamos assim, com eles esses mesmos objetivos. Portanto, a clarificação das expectativas não é mais do que um diálogo entre a chefia, o colaborador e eventualmente a sua equipa, no sentido de tornar claro o que é esperado, sabendo exatamente, o colaborador sabendo exatamente o que é que tem que fazer, onde é que tem que chegar, enfim, conseguirá naturalmente, eventualmente com maior facilidade, ou pelo menos com maior clareza, perceber o que é que tem que ser feito. E, portanto, acrescento aqui só um exemplo de uma frase que poderíamos aqui utilizar. A equipa de direção que está agora a definir as nossas metas e os nossos critérios de desempenho para o final do ano. Aqui estão algumas das coisas que queríamos analisar, algumas das metas que estamos a propor para a sua função. O que é que acha destas metas? O que é que acha destes critérios? Qual é a sua ou a tua opinião relativamente a isto que estamos a propor? E, naturalmente, haver aqui alguma abertura para eventual negociação desses mesmos objetivos, tendo em conta o grau de confiança ou de preparação que o colaborador sente ter relativamente aos objetivos propostos. Relativamente também um outro aspecto, então se nós já definimos as expectativas, já clarificamos o que é esperado num período de tempo mais curto do que é habitual, há que definir as metas. E aqui também há uma outra tónica interessante, ou que pode ser reforçada dado o contexto de trabalho à distância, que é o lado cooperativo da definição das metas. A avaliação de desempenho está muito centrada na avaliação do desempenho do colaborador, mas como nós vimos, uma das dificuldades ou um dos desafios que o teletrabalho traz está ligado a esta questão de eu sentir-me eventualmente mais isolado, mais distanciado da minha equipa, da minha organização. E mesmo em contexto de teletrabalho, fará sentido e será necessário continuarmos a promover o trabalho em equipa. E, portanto, além de que o próprio colaborador tem os seus objetivos individuais que nós devemos definir, como já vimos, com o colaborador, é também importante definir e envolver a equipa na definição de metas que são metas de negócio, que são metas da equipa. E isto, mais uma vez, integra dentro daquilo que é o sentido de propósito. Eu preciso de sentir qual é a importância e a relevância da minha função, mas também no contexto da minha equipa. Nós não fazemos as coisas sozinhos, não é? Estamos envolvidos nas nossas equipas. Para além disso, os meus objetivos, é importante também, para além dos objetivos relativamente àquilo que eu tenho que fazer e os resultados que eu tenho que alcançar, é também importante e pode ser uma prática a introduzir neste contexto, que é definir em conjunto com a equipa, a par dos objetivos de negócio, quais são os objetivos que eu pretendo, os objetivos de desenvolvimento para as pessoas da minha equipa. E porquê fazer isto em conjunto? Porque, efetivamente, se eu estiver enquadrado na minha equipa, eu tenho um conjunto de objetivos de desenvolvimento para mim, mas a minha equipa também conhece esses objetivos de desenvolvimento, eu crio condições para que haja maior apoio, maior suporte, que os meus colegas
e que a minha equipa também me ajude a desenvolver essas competências e vice-versa. Portanto, se eu souber que os meus colegas de equipa também têm outros objetivos de desenvolvimento, eu poderei mais facilmente identificar oportunidades ou situações, por exemplo, para dar feedback ao meu colega, para no fundo, facilitar o desenvolvimento dessas mesmas competências. Portanto, eu diria que aqui também o modelo de trabalho à distância agiliza a possibilidade de nós introduzirmos na avaliação de desempenho este tipo de desafio que até agora normalmente não está integrado, que não está integrado nos modelos de avaliação mais tradicionais, digamos assim. Mais uma vez, é preciso trabalhar as metas de curto prazo. Essas metas de curto prazo naturalmente deverão continuar a estar ligadas àquilo que são as metas de longo prazo, nomeadamente as metas anuais ou bianuais estabelecidas, e definir também de forma mais clara quais são os indicadores de acompanhamento que nós vamos considerar e que evidenciam, digamos, os progressos feitos ao longo do tempo. Também, outro aspecto importante, se definimos os objetivos, há que definir um plano. E é neste sentido, e aliás isto não é novidade, não é? Os modelos de avaliação de desempenho mais tradicionais, muitos deles têm como output, além da avaliação propriamente dita, a introdução do plano de desenvolvimento individual, vulgarmente designado de PDI. Só que este plano de desenvolvimento individual também é desenhado numa lógica anual, portanto, e um ano é muito tempo, e daqui para um ano voltaremos a avaliar qual foi o resultado desse plano de desenvolvimento. Estamos agora a falar numa lógica de trabalhar no curto prazo, de definir objetivos de curto prazo, então vamos também, em primeiro lugar, solicitar ao colaborador qual é a ideia e à equipa, como é que vocês acham que isto pode ser posto em prática, como é que podemos chegar a estes resultados. Naturalmente que a chefia pode ter alguns requisitos, ou requerer alguns requisitos, ou haver, sim, alguns constrangimentos à execução do plano, e ter também as suas ideias, mas aquilo que se pretende com a definição do plano é que este plano seja discutido, seja participado e seja acordado pela equipa, pela chefia, por cada um dos elementos que dela faz parte. Sempre que os planos de ação são acordados entre as pessoas que estão nela envolvidas e que irão proporcionar e pô-lo em prática, naturalmente que há também um maior nível de compromisso. E, portanto, vale a pena, se quisermos, gastar algum tempo, consumir tempo nesta discussão, neste debate. Ao fazer isto também não só a equipa se conhece melhor, como se trocam ideias, como a própria chefia, os próprios líderes de equipa também ganham mais informação sobre as suas pessoas, sobre a forma como pensam, sobre as suas expectativas, sobre as suas necessidades. Ora bem, outra sugestão ou outro aspecto que podem ser tido em conta quando estamos num contexto de avaliação de desempenho à distância, porque estamos à distância e porque nos encontramos menos, ainda assim temos as nossas reuniões de trabalho, temos as nossas trocas de ideias, seja via chat, seja via enfim, salas de reunião virtual, seja via telemóvel. A verdade é que, e com o objetivo de intensificar e promover todo este processo de desenvolver potencial e de trabalhar as competências e sobretudo os pontos fortes de cada um dos elementos da nossa equipa, uma das práticas que podemos introduzir neste contexto é de facto organizar momentos e eventos de feedback. E momentos e eventos de feedback que não se restringem apenas à reunião que existirá entre o colaborador e a sua chefia para falarem sobre o desempenho do colaborador. A organização de eventos presenciais ou virtuais com caráter informal pode ser uma importante ferramenta para promover a discussão sobre o feedback. E o que é que eu quero dizer com isto? Bem, vamos assumir que não estaremos, portanto, no futuro, provavelmente vamos adotar modelos também de teletrabalho, onde naturalmente poderemos ter momentos de contacto direto com os nossos colegas, portanto, provavelmente no escritório e em outros locais.
mas pode ser muito positivo. É nesta lógica trimensal de organizarmos reuniões, sejam jantares, sejam lanches, sejam até um cafezinho, que nós gostamos muito de andar ali beber um cafezinho e vamos conversar sobre este tema. Mas o objetivo destes eventos é efetivamente discutir o feedback, desculpem, o desempenho. E o desempenho de todos os elementos da equipa, daí incentivar a que todas as pessoas pronunciem e deem feedback aos outros. É importante, até porque é muito importante para a grande maioria de nós. Obviamente o feedback nos é dado pela nossa chefia, mas também o feedback nos é dado pelos nossos pares, pelos nossos colegas, que eles conhecem-nos, eles sabem como é que nós trabalhamos, eles estão muito perto de nós, dão-nos muitas sugestões, e eu posso naturalmente incorporar essas sugestões no meu projeto. Num contexto em que, eventualmente, como ainda vivemos neste momento, em que estamos muito mais restringidos em termos de contactos pessoais, eu posso, da mesma forma, organizar eventos virtuais ou digitais, como quiserem, com este mesmo objetivo. Eu posso marcar um almoço com a minha equipa. Olha, hoje vamos almoçar todos juntos, não é? Cada um na sua casa, eventualmente, com a sua refeição por perto. Mas o objetivo hoje vai ser nós discutirmos melhor, mais sobre o desempenho da nossa equipa e darmos feedback uns aos outros. Incentivem isso. Ao fazê-lo naturalmente que o líder também tem que se pôr a jeito, não é? Ou seja, disponibilizar-se para receber feedback, porque o líder, tal como qualquer elemento da sua equipa, também tem as suas necessidades de desenvolvimento, tem potencial para fazer crescer e obtendo feedback da sua própria equipa, também percebe do conjunto de ações que desenhou para si mesmo, aquelas que faz sentido reforçar ou aquelas cujo impacto ou efeito não está a corresponder àquilo que inicialmente era esperado. Portanto, no fundo, estes eventos, sejam eles mais formais, sejam eles mais informais, sobretudo o caráter mais informal, suportam-se numa ferramenta fundamental de todo este processo, que é o feedback. Uma pessoa que coordena, um líder de uma equipa tem enfim, o sentido e o propósito da sua missão pode ser diverso. No entanto, há um aspecto que, desculpem vos diga, eventualmente poderão não concordar, mas uma das principais missões de um líder de uma equipa é efetivamente fazer crescer as pessoas da sua equipa. E uma das ferramentas mais importantes para ajudar neste processo é efetivamente o feedback. E como eu vos disse, já vos tinha dito anteriormente, o feedback é a ferramenta base de todo o processo de avaliação de desempenho. Então, como é que eu, na qualidade, também poderei não estar habituada? Imagina, há muitos líderes que não estão habituados, e muitos de nós, inclusive, que esta questão de dar feedback é um processo natural e fazemos-lo, mas quando pretendemos dar feedback de uma forma mais estruturada, talvez nem sempre o façamos da melhor forma, porque não estamos muito treinados nesse processo. Como é que eu também, na qualidade de líder, agora assim, à distância, através do computador, vou abordar esta questão, a questão junto com o meu colaborador? Eu tenho aqui algumas sugestões de pequenas frases, digamos assim, ou pequenas questões que podem ser um mote para iniciarmos muitas vezes uma conversa sobre o desempenho. Quais foram, na tua opinião, as tuas principais realizações nos últimos meses? Quais foram os objetivos mais importantes que, entretanto, realizaste? E o que é que foi mais desafiante? O que é que foi mais difícil? O que é que tu aprendeste mais nestes últimos tempos acerca de ti, acerca do teu trabalho? E do que é que mais te orgulhas? Que habilidades, entretanto, adquiriste e que outras habilidades ou que outras competências tu gostarias de desenvolver e não foi possível até agora? Ou que novas ideias é que te surgiram, dados os projetos em que participaste? O que é que tu achas que podes fazer melhor? De que forma é que nós podemos priorizar aquilo que foi feito e agora aquilo que teremos que fazer a seguir? Há outras áreas, tens trabalhado nestas áreas assim, há outras que eu gostarias de poder explorar? Como é que achas que também poderemos ajudar-te aqui a progredir? Portanto, são temas, são sugestões apenas de formas diversas de podermos iniciar digamos, um diálogo relativamente à partilha
à partilha das nossas percepções sobre o desempenho do colaborador. Estas perguntas também são válidas ou podem também servir para avaliarmos e promovermos momentos de feedback conjuntos com a equipa, não é? Portanto, podemos querer avaliar a equipa e depois passar para uma avaliação, uma discussão sobre a avaliação do desempenho dos colaboradores, uma avaliação mais pormenorizada. Deixa-me só então, porque eu estava a dizer isto, estavas a dizer que isto do feedback nem sempre é um processo fácil. Algumas dicas sobre, primeiro, como dar feedback positivo. É talvez o feedback que nós gostamos mais de dar, não é? É sempre muito agradável dar feedback positivo a alguém. Mas quando estamos a falar de desempenho, mais uma vez torna-se importante, ou pode ser crítico, nós pensarmos, de facto, o que é que eu vou dizer sobre o desempenho positivo que esta pessoa revelou. Primeiro começar por dizer qual é o objetivo da nossa conversa quando vamos abordar o tema do desempenho. Exemplo, Manuel, gostaria de falar contigo acerca deste processo em que ambos temos estado envolvidos e dar feedback sobre esta nossa experiência. Né? Gostaria de falar 5, 10, 15 minutos, 5 minutos, não, provavelmente não será suficiente, bem, o tempo que for necessário contigo sobre este assunto. Depois, reconhecer a participação positiva do colaborador, identificando de forma concreta quais os comportamentos ou quais as atitudes que mais contribuíram para o sucesso, ou seja, explicar objetivamente o que é que eu acho que na performance daquele colaborador contribuiu para que tudo tivesse corrido bem. Exemplo, Manuel, gostaria de partilhar contigo a minha satisfação pelos progressos que tens feito na competência X, ok? Acho que para além do teu empenho, interesse e a participar no nosso último projeto, o que mais te ajudou foi o facto de teres planificado semanalmente as tuas tarefas e sempre que tinhas dúvidas falavas comigo ou com outro colega para retificares de imediato algo que poderia conduzir a um desvio no projeto, ok? Estou a especificar o comportamento da pessoa que contribuiu para aquele resultado. E porquê? Para depois de incentivar o colaborador a reforçar esses comportamentos de sucesso. Portanto, Manuel, o que é que achas de continuares a fazer esse planeamento? Manuel, de continuares a desenvolver e a trabalhar desta forma? Em que situações, por exemplo, é que tu achas que também poderias aplicar a mesma metodologia de trabalho? Portanto, no fundo, feedback positivo é mais do que apenas dizer, pá, excelente trabalho, que é uma coisa que nós fazemos com frequência, pá, adorei o trabalho que tu fizeste, foi fantástico, pá, correu mesmo bem, obrigada. Não, mas correu bem porquê? Do ponto de vista das competências que são esperadas, das expectativas que nós clarificámos no início, relacionar, de facto, isto com aquilo que é pretendido. E, portanto, neste contexto, reforçamos os comportamentos desejados e naturalmente, continuaremos a dar palmadinha nas costas no nosso colaborador ou no nosso colega. Esta dica para dar feedback positivo aplica-se na minha posição de chefia e de líder de equipa, mas também na minha posição de colega. Dar feedback construtivo, ou seja, quando alguma coisa não corre tão bem, aqui sim, às vezes pode ser um bocadinho mais difícil, mas fica também aqui uma dica, o processo inicia-se da mesma forma, começando por explicar qual é o objetivo da nossa conversa, e, portanto, gostaria de falar contigo sobre o teu desempenho. Depois, começarmos por referir os aspectos positivos, ainda assim, da participação, os comportamentos e atitudes que o colaborador teve. Exemplo, Manuel, ao longo do tempo em que tenho estado contigo, observo que estás sempre atento às explicações e às recomendações que dou, e isso indica-me que estás interessado em aprender e em evoluir. E, na minha opinião, esse é um comportamento benéfico que deves manter e reforçar ao longo do tempo. E só depois de falar, referir comportamentos e atitudes positivos, então eu vou focar naquilo que é o comportamento ou a situação que eu gostaria de ver melhorada no comportamento ou na atitude do colaborador. E, exemplo, Manuel, tenho reparado que nas últimas semanas nem sempre colocas em prática o método de trabalho que acordámos. Quando não aplicas, o que é que acontece? Atrasas o teu processo de aprendizagem, vais demorar mais tempo a sentir-te à vontade com a realização da tarefa, e isso significa que a equipa também vai demorar mais tempo a contar contigo e que alguns dos teus colegas continuarão em sobrecarga de trabalho. E, portanto, eu estou a identificar de forma objetiva, transparente e clara
sem fazer aqui juízos de valor, qual é o comportamento ou o que é que o colaborador está a fazer que não está a corresponder àquilo que são as expectativas, e mais, até explico qual é a consequência do facto de ele não estar ainda a fazer a tarefa ou executar a tarefa da forma que era esperado. E em função deste feedback, então eu peço-lhe novamente, peço-lhe algumas sugestões, ideias sobre como é que poderemos fazer daqui para a frente. E desta forma, Manuela, como é que eu te posso ajudar? Que estratégias é que nós poderemos utilizar para ultrapassar este constrangimento? E depois, obviamente, discutindo e analisando, definir em conjunto um plano de ação, um plano de atuação que permitirá ao colaborador melhorar esta competência ou este comportamento ou a atitude que está aqui em questão. Ok? E, portanto, é um processo simples, mas que devemos procurar pôr em prática, não só nas conversas que vamos fazer no fecho destes ciclos de avaliação mais curtos, mas este tipo de feedback pode ser dado em qualquer momento em que eu falo com o meu colaborador, em que eu falo com o meu colega, e em qualquer momento o projeto, independentemente do nosso ciclo, digamos assim, de objetivos, ser um ciclo que tem um período que está claramente definido. Quanto maior for a frequência com que eu faço este feedback, mais rapidamente eu não só consigo corrigir, como consigo reforçar não só a motivação, mas que o colaborador desenvolva a competência ou ponha em prática a competência, os comportamentos, as atitudes que nós consideramos mais relevantes no âmbito da nossa função. A correção, digamos assim, o reajuste em termos do nosso percurso é muito imediato. Nós estamos, de facto, fisicamente mais isolados e a obtenção de feedback relativamente ao nosso trabalho é agora mais importante ainda do que seria num contexto de trabalho presencial. Porque no trabalho presencial, quando nós temos contacto uns com os outros, às vezes conseguimos obter feedback não tão objetivo, mas por outras vias, nomeadamente até em termos não verbais, o que agora não está tão disponível e tão acessível para nós. Já agora, só para terminarmos, mais algumas dicas, principalmente para quem está a liderar equipas. Neste processo de avaliarmos o desempenho à distância, o nosso foco, se calhar, muda um bocadinho face àquilo que era o processo mais tradicional. O processo mais tradicional obriga-nos a olhar para tudo aquilo que o colaborador fez no último ano. Estamos mais focados no passado. Aqui olhamos mais para o que é que nós vamos fazer a seguir, não é? Quais as ações nós podemos pôr em prática para desenvolver o colaborador. E neste caso, este processo de avaliação, estas sugestões que eu vos estou a sugerir, não invalidam que no final do ano, aliás estamos a chegar ao mês de dezembro e, portanto, para muitas organizações será o momento em que se inicia o processo formal de avaliação de desempenho, e estes momentos intercalares, digamos assim, não invalidam este processo. Contudo, o mais relevante neste momento é dar atenção às pessoas, mais às pessoas do que aos números, pese embora depois existam formulários para preencher. O que é que nós queremos que as pessoas alcancem? Quais são os objetivos? Quais são as competências que nós vamos valorizar no contexto em que estamos a viver? Reconhecer e, sobretudo, reconhecer e verbalizar a capacidade de adaptação, o esforço e a dedicação que provavelmente todos os colaboradores fizeram ao longo deste ano e que muito provavelmente também trouxeram muito bons resultados. A tónica, no contexto da avaliação de desempenho à distância, como aliás se calhar também presencialmente, deverá ser colocada mais nos aspectos qualitativos, no feedback, no identificar quais são as dificuldades e desenvolver um diálogo em torno dessas mesmas dificuldades e encontrar estratégias para que o colaborador ou até as equipas possam desenvolver esses pontos mais, essas zonas de desenvolvimento. E também focarmos em dar informações específicas sobre aquilo que a pessoa faz bem e sugestões de melhoria, não tanto se a performance na competência A é de nível 4 ou de nível 5, ou em aspectos mais quantitativos. Também é muito importante estarmos atentos e conhecer a situação do colaborador. Não estamos todos em igualdade de circunstâncias.
Alguns de vós provavelmente sentiram já na pele a dificuldade de estar em teletrabalho, com filhos em casa, que também estão a estudar, enfim, com todas as perturbações que isto vai acontecendo, a preocupação com os familiares, a própria forma como temos que gerir a nossa vida, tendo em conta como é que as pessoas estão a sentir, com as pessoas da minha equipa, como é que eu posso também apoiá-las desta forma. Às vezes o apoio moral, o apoio que nós também podemos dar pelo simples facto de tentarmos empatizar com o problema do outro. Qual é o grau de desafio que, enfim, tudo isto traz para as pessoas, não é? E como é que nós podemos apoiar essas pessoas? E também, lá está, mais uma vez, promover frequentemente sessões de balanço, na lógica que nós já falámos, sessões de balanço regulares, que podem ser individuais e também podem e devem ser em equipa, focalizando sempre nos resultados, naquilo que nós queremos alcançar, e também o líder assumir-se como uma pessoa que, tal como qualquer elemento da sua equipa, também tem as suas vulnerabilidades, também tem as suas necessidades de desenvolvimento, também tem as suas dúvidas. No fundo, ser humano, não é? Tornar-se o líder não tem que ser um super-herói, ele tem uma missão específica de orientar, de ajudar a ver o futuro e a construir esse futuro, mas também é uma pessoa e como pessoa também tem as suas dúvidas e também precisa do apoio da sua equipa. Finalmente, diria mesmo que, só para completar, que a principal missão do líder é guiar as pessoas e as equipas na direção das metas estabelecidas, não é? Por isso é um líder, falamos em liderança e não falamos em gestão, e nisto significa acompanhar, oferecer suporte à equipa e aos seus elementos, e a prática da reavaliação das metas, dos planos de trabalho, permite efetivamente uma reflexão sobre onde é que nós vamos focar a nossa atenção para conseguirmos melhorar, para continuarmos todos a progredir e a crescer e a focar-nos nos objetivos e nos planos de ação seguintes, promovendo desta forma um diálogo sincero, um diálogo transparente e sem julgamentos, digamos assim. Muito bem, posto isto, enfim, eu termino aqui a minha apresentação, disponibilizo-me naturalmente para questões que queiram colocar, ou questões, comentários, feedbacks relativamente a este tema, que é sempre um tema quente. A Cristina Pereira já está de saída. Obrigada, Cristina. Não sei se querem colocar aqui alguma questão ou alguma troca de experiências também sobre como é que tem sido a vossa vivência, as vossas expectativas sobre a forma como poderá, enfim, como toda esta situação que o Covid nos trouxe e do teletrabalho forçado, relativamente também aos processos de avaliação de desempenho que irão ocorrer nas vossas empresas muito em breve. Ok, fico a aguardar aqui as vossas questões. Ok, mas não há questões, mas já estamos aqui nas 11 horas, estou a ver que alguns de vós vão Mónica pergunta se poderão ter acesso à apresentação, julgo que sim, e portanto a Galileu inclusive depois provavelmente irá publicar e divulgar esta apresentação no seu site e que vocês depois poderão aceder. Ok? Muito bem, para mim foi um prazer, apesar de não ter a oportunidade nem de vos ver, nem de poder falar convosco. E naturalmente estarei também disponível e já agora deixo aqui o meu contacto, por acaso não se vê bem, o meu e-mail helena.charneca.santos, caso tenham também alguma questão ou de forma que eu vos possa dar alguma ajuda neste âmbito. Eu vou partilhar aqui também o meu e-mail caso queiram, ok? No chat. Muito bem.
Então, muito obrigada a todos. Desejo-vos a continuação de uma boa semana e muito oportunamente também que tenham um bom Natal e sinceramente que o ano 2021 seja o melhor ano para todos. Muita saúde, cuidem-se e até breve.